Quantos crimes como esse que teve como vítima fatal o João Alberto de Freitas, um homem preto, morto por 2 seguranças do Carrefour? Quantos crimes como esse nós vimos sumir do noticiário? Vários. E por que não aconteceram esses protestos, pelo menos na mesma intensidade desse caso de Porto Alegre da semana passada? Bom, tem uma convergência de fatores. O fato de ser véspera do Dia da Consciência Negra, a velocidade que as imagens foram para as redes sociais, e um dos fatores que está passando meio batido foram as respostas do Bozoliro e do general Catatal, respectivamente presidente e vice-presidente do país. Na verdade, o Bolsonaro nem falou, ele nem deu condolência à família ou nem sequer fez um pronunciamento do Dia da Consciência Negra citando o caso. Ele foi falar na ONU dias depois e falou merda pra cacete. Ele politizou o tema. Os gringos ficaram de cara com ele. Ele disse que estão querendo dividir o Brasil, aquelas teorias loucas, como se isso fosse uma coisa normal que aconteceu. Bom, o Catatal disse que não existe racismo no Brasil. Disse com todas as letras, não existe racismo no Brasil. Bom, essas declarações são de uma estupidez extrema, de uma falta de conhecimento, ignorância no sentido amplo da palavra, falta de conhecimento da história do país, uma amostra da completa indigência moral e intelectual desses caras. Isso foi mais um dos fatores que fizeram que o caso do João Alberto em Porto Alegre tivesse essa reação da população. Eu mesmo postei vídeo aqui falando sobre isso e a grande maioria dos comentários eram de indignação. Mas teve também vários comentários que tentavam relativizar o que aconteceu, tipo, o cara era agressor de mulher, o cara parece que xingou a mulher do caixa, o cara que deu o primeiro soco no segurança. Gente, mesmo que ele tivesse assaltado o mercado, ninguém pode bater uma pessoa até a morte. Vocês entenderam? Ninguém pode bater uma pessoa até a morte. Nem num animal se faz isso. Eu vou repetir, mesmo que ele tivesse roubado o mercado, ele teria que ser preso e ter todo o direito à ampla defesa, como qualquer brasileiro. É um direito. Todo cidadão brasileiro cometendo um crime tem direito à ampla defesa. Gente, pena de morte não existe no Brasil. Nós vivemos num mundo civilizado, um país que tem suas leis. Qual é a dificuldade de entender isso? Que ninguém pode matar ninguém na porrada. No Brasil, o racismo é estrutural. Por isso, muita gente não percebe que é racista. E para ser bem sincero, num país como o nosso, não basta não ser racista. Nós temos que ser antirracista, nós temos que combater o racismo. Para entender o racismo, você tem que ter um olhar sobre uma perspectiva da antropologia, da história do nosso país, do que significaram esses 300 anos de escravidão, qual a consequência disso na estruturação do país ao longo dos anos. Isso para entender por que morre um negro ou uma negra a cada 4 minutos no Brasil. Para a gente entender, tem que entender a história. E para resolver, a gente tem que mudar a forma da educação nesse país. Qual é a história contada sobre a escravidão hoje em dia pelos professores? A educação, como dizia o mestre Paulo Freire, tem que ser libertadora. E é isso. Porque o racismo é estrutural, ele está na escola, no ambiente de trabalho, ele está em todos os lugares. Para quebrar isso, precisa ensinar a história do país para a molecadinha desde o começo. Eu sinto muito que muita gente não entenda isso. Por isso que existe o racismo. Porque as pessoas não entendem e tentam relativizar, por exemplo, um crime como esse bárbaro que aconteceu. 2 caras mataram uma pessoa na porrada. Eu sugiro que vocês leiam um pouco, se informem, pesquisem, antes de tentar relativizar a barbárie. Nós já relativizamos a miséria. No geral, a gente passa por homens e mulheres em situação de rua
E a gente não enxerga essas pessoas, são invisíveis. A gente não se importa mais com os quase 170 mil mortos pelo Covid. As pessoas estão levando uma vida normal. Cara, como você pode viver normalmente sabendo que tem um vírus matando milhares de pessoas na nossa cidade? Não é só lá no Amapá, não. Nós estamos relativizando a morte. Mas voltando ao tema, nós, enquanto sociedade, nós temos que perceber que esse é um momento importante nessa luta contra o racismo. A reação da população para cima das lojas do Carrefour, a imprensa noticiando todos os dias, a reação nas redes sociais, e nós temos que cobrar do nosso governo que parem imediatamente de desmontar as políticas públicas dos direitos humanos, da proteção social, e que fique claro que esse tipo de político não serve para governar o nosso país. Que o Carrefour, por exemplo, não é uma empresa confiável para a maioria do nosso povo. Agora, eles estão reformulando suas políticas de RH, suas políticas de terceirização, revendo contratos, eles vieram, inclusive, a público pedir desculpas pelo que aconteceu. Isso tudo é importante. Vamos acompanhar. Ontem eu vi o piloto inglês, o primeiro piloto negro da Fórmula 1, o Hamilton, se manifestando com uma fala linda, cara. E os nossos ídolos, como o Neymar, por exemplo, nada. O Maestro Júnior, ex-craque do Flamengo, falou, mas falou besteira. Nós precisamos começar a rever essa idolatria por gente que não está nem aí com o país, cara. Políticos que não reconhecem o racismo. Ídolos que não querem nem saber dos nossos problemas. Empresas que nós levamos nosso dinheiro lá. Nós somos clientes. Nós podemos escolher em qual delas vamos gastar o nosso dinheiro. Que a morte desse rapaz, o João Alberto, não seja em vão. Que a gente, com aquelas imagens terríveis, que a gente aprenda algo mais sobre essa complexa arte que é viver numa sociedade. E que a gente construa um mundo melhor, que não seja para nós, mas para as gerações que estão vindo aí, nossos filhos, netos. Até mais.